Muito bem, queridos irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículos de 1 a 20, eu vou ler, você me acompanha aí com seus olhos, você que está nos assistindo aí ao vivo, depois gravado, que Deus te abençoe, que nesse momento da palavra você também possa ouvir e Deus te abençoar. João 13, de 1 a 20, Jesus lava os pés aos discípulos e dá uma grande lição para eles. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura, antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que Deus nos abençoe agora com a sua palavra em nome de Jesus. Jesus lava os pés aos discípulos. Você já ouviu muitos sermões nesse texto? Muitas meditações? Quase sempre dizendo: faz o mesmo, ajuda o outro, olha o exemplo de Jesus. Mas nós entendemos por que Jesus fez o que fez nesse momento? E a outra pergunta é: se nós entendemos, por que nós devemos imitar a Jesus? É pela simples ordem dele, ou além da ordem de Jesus, temos que imitá-lo? Tem algo mais profundo do que a ordem.
Não que a ordem não seja importante nem profunda. Se Jesus mandou, é para fazer. Mas há algo a mais do que isso. Jesus lava os pés dos discípulos. Eu quero caminhar nessa passagem com você. E há algo perturbador nessa cena. Estradas empoeiradas, animais que andavam nas mesmas estradas, sandálias com os pés descobertos, pés sujos de poeira, suor, mau cheiro. Então, um homem que sabe que veio de Deus e que voltará para Deus, que sabe que o Pai colocou tudo em suas mãos, é exatamente esse homem que é maior de todos, que se levanta da mesa, tira a roupa de cima, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar pés sujos, pés imundos. Não é humildade nascida de quem não sabe o que vale. Porque tem muita gente que se torna capacho dos outros porque se acha sem valor, olha para si mesmo de forma depreciativa e ele abaixa a cabeça para tudo e todos porque ele se acha um Zé Ninguém. Não. O que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com essa visão baixa demais de si mesmo. Não é humildade nascida em quem não sabe o que vale, mas é serviço nascido de quem sabe exatamente o que é. E que por saber o que é, saber quem é, saber o poder que tem, ele escolhe se dobrar para servir. Percebe a diferença? Jesus lava os pés dos discípulos, não é porque eu tenho que ser pequenininho, não. Ele sabe quem é. Ele é aquele que tem todas as coisas nas suas mãos e ele decide se dobrar para lavar os pés dos seus discípulos. João registra isso com precisão impressionante. Versículo 3, ele fez isso sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e para Deus voltava. E é aí, nesse momento de plena consciência de quem é, que Jesus se levanta para servir. E essa cena nos coloca diante de uma pergunta que não é fácil de responder. O que nos impede de fazer a mesma coisa que Jesus? O que nos impede de imitar o Senhor Jesus? O versículo 1 começa com uma declaração de quê? De amor. Antes de qualquer ação, uma declaração de amor. João não nos deixa interpretar o gesto de Jesus como uma performance. O gesto de Jesus não é para dar lição de moral. O gesto de Jesus não é uma estratégia pedagógica. Eu vou lavar os pés dos discípulos para eles poderem fazer a mesma coisa. Não, João diz que Jesus fez aquilo em primeiro lugar porque Jesus amou os seus discípulos e os amava até o fim. O que motivou Jesus não era a humildade, não era o exemplo, não era a intimidade, apenas era muito mais, era o seu amor pelos discípulos. Amor pelos seus, tendo amado os seus. Os seus, essa expressão merece uma pausa aqui. Havia ali homens que dormiriam quando Jesus estivesse orando em agonia no Getsemane. Aqui tinha um que negaria Jesus 3 vezes. E tinha outro que já tinha decidido no coração entregar Jesus por quantas moedas de prata? 30. E ainda assim, o texto diz que Jesus amou os seus. Sua propriedade exclusiva, comprada com alto preço, separada para si mesmo.
E é esse amor incondicional, orientado para o fim, que move cada gesto da cena. Jesus não lava os pés dos discípulos porque é uma pessoa bondosa. Aí eu sou tão bonzinho que eu vou lavar os pés dos discípulos. É muito mais do que isso. Ele lava porque ama. E Jesus ama porque ele é quem é. E quem é Jesus? O versículo 3 responde novamente com precisão, mas para ouvi-lo, bem precisamos deixar o peso das palavras pousar no nosso coração. O Pai havia dado tudo em suas mãos. Jesus havia saído de Deus, vindo à terra, e ele logo voltaria para Deus. Não é uma linguagem de profeta, não é uma linguagem de anjo, nem de um homem extraordinariamente ungido, é a linguagem do Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, aquele que João apresentou lá no capítulo 1, versículo 1, como o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Desde o princípio, sendo ele mesmo Deus. E é esse que sabe quem é, Filho de Deus, Todo-Poderoso, é esse que está de joelhos, com uma toalha na cintura, lavando os pés sujos dos seus discípulos. Perceba, Jesus não lavou os pés dos discípulos por humildade. Jesus lavou porque ele é tão grande que podia decidir dobrar-se para servir aos seus discípulos. Ele não estava cumprindo um papel temporário, estava sendo quem sempre foi, o Filho que age em perfeita comunhão com o Pai, que recebe tudo do Pai e para o Pai devolve tudo em obediência e glória. A encarnação não diminuiu o Filho de Deus, a encarnação revelou o Filho de Deus. O Filho eterno agora está em carne e mostra o que sempre esteve no coração de Deus. E o que é que sempre esteve no coração de Deus? Um amor que se curva sem perder a majestade. Vou repetir. O que é que sempre esteve no coração de Deus? Um amor que se curva sem perder a majestade. Tem um texto... Oséias, eu acho que é Oséias 11. Primeiro eu tenho que achar Oséias aqui, né? Oséias capítulo 11, versículo 4. Coloca para a gente lá. Oséias 11, 4 diz assim: atraí-os com cordas humanas. Olha o que Deus está falando. Com laços de amor. Como é que Deus nos atrai, irmãos? Com cordas humanas que nos tocam, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, de sobre as suas costas. E olha o final. E me inclinei, para quê? Para dar-lhes de comer. Percebe a majestade de Deus tão excelsa, tão grandiosa, e ele não perde a majestade quando ele se inclina para dar de comer ao seu povo. Jesus não perde quem é, Jesus não perde sua glória, ele apenas a escondeu quando nasceu lá da Virgem Maria. Jesus não deixou de ser nada do que ele sempre foi, ele apenas escondeu sua divindade. Ele é o Filho eterno de Deus, não há insegurança em Jesus. Você já teve insegurança? Se eu ajudar fulano, fulano pode achar que eu sou pequeno. Se eu der a outra face, fulano vai me humilhar. Você já sentiu essa insegurança? Jesus não tem essa insegurança. Não tem. Não há necessidade de aprovação. Jesus não está preocupado com o que os discípulos vão pensar dele. Jesus não tem medo de parecer menos, porque não é menos. É exatamente a certeza fundada não em autoconfiança humana, mas na eterna e inabalável identidade do Filho. É a certeza de quem ele é.
tão grande que levou Jesus a se dobrar e lavar os pés sujos dos discípulos. Mas há algo ainda mais acontecendo aqui no texto. A toalha na cintura não é apenas uma lição de humildade, é um sinal do que está perto de acontecer. Se você continuar lendo João aí, você vai ver que tem uns discursos, logo Jesus Cristo vai para a cruz. A toalha na cintura, então, é um sinal do que está prestes a acontecer. Em poucas horas, aquele que agora se inclina para lavar os pés sujos, se inclinará ainda mais. O Filho Eterno deixará o cenáculo, esse ambiente, essa sala até no segundo andar, para poder lavar os pés dos discípulos. Ele vai descer ainda mais, porque ele vai caminhar para a cruz. E aquele que tomou a posição de servo diante dos discípulos, tomará também o lugar de pecador diante da justiça de Deus. Vou repetir. Jesus é aquele que tomou posição de servo diante dos discípulos, também tomará a posição de pecador para sofrer a justiça de Deus no seu lugar e no meu lugar. O lava-pés é até uma cerimônia. O lava-pés aponta para o Calvário. A água que limpa a poeira do caminho dos pés dos discípulos anuncia o sangue que limpará a culpa do coração. A toalha é a sombra da cruz. Antes de ensinar os discípulos a servirem uns aos outros, Jesus lhes mostra, por meio deste gesto, como ele próprio veio servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o primeiro desafio que o texto nos coloca. Nosso serviço nasce de quê? Quando você faz alguma coisa no reino de Deus, você faz por quê? Por culpa? Por obrigação religiosa? Por necessidade de reconhecimento? Olha, eu vou dar minha contribuição aqui para os outros verem. Ou nasce, como diz Jesus, por saber quem nós somos e de amar os nossos irmãos até o fim. Percebe? Lavar os pés uns dos outros, apoiar uns aos outros, nada tem a ver com uma simples encenação, tem a ver com amor, se temos ou não amor pelos nossos irmãos. Mas caminhando um pouquinho mais, a segunda coisa que eu quero ver com os irmãos é que Pedro vê Jesus se aproximar com a bacia e faz o quê? Pedro recua. Senhor, tu lavas os meus pés? A pergunta carrega espanto, quase protesto. E há algo genuíno nisso. Uma reverência real diante da distância entre quem Jesus é e o que ele está fazendo. Ele olha, Jesus, o Senhor mestre, tu és o Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Pedro tem aqui um discernimento humano desse mundo muito correto, mas não do reino de Deus. Mas Jesus não aceita o recuo. O que eu faço, Pedro, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Pedro não está sendo humilde. Senhor, o Senhor é grande ou pequeno, o Senhor não vai lavar os meus pés. Não, Pedro não está sendo humilde, Pedro está sendo resistente por causa daquilo que ele não entende. E Jesus, com paciência, insiste com Pedro. Jesus fala, se eu não te lavar, versículo 8, não tens parte comigo. Então Pedro vai para o extremo oposto. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se vai ser assim, que seja tudo então. É o mesmo Pedro, né? Impulsivo, sempre um passo além ou aquém do que a situação pede.
E aqui Jesus faz uma distinção que é uma das mais importantes de todo o Evangelho de João. Jesus vai falar assim com Pedro: aquele que já se banhou não precisa lavar senão o quê? Os pés. Lavar os pés está aí no versículo 10. Aquele que já se banhou, Pedro, só precisa lavar os pés. Há duas realidades espirituais nessa frase de Jesus. A primeira é o banho completo. É a obra da regeneração. Aquela lavagem radical descrita por Pedro em Tito, capítulo 3, onde Paulo, lá em Tito, capítulo 3, fala assim: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso acontece uma vez e é definitivo. Quem passou por isso pertence a Cristo inteiramente, já foi lavado, já tem parte com Ele. Quem nasceu de novo, irmãos, já tomou um banho completo, já é filho de Deus. E glória a Deus por isso. E ninguém que é filho deixa de ser filho. Mas a segunda realidade é que a lavagem dos pés é o perdão contínuo, representa a limpeza diária das contaminações que acumulamos ao caminhar no mundo empoeirado pelo pecado. Se você já nasceu de novo, você já tomou esse banho completo, você não vai deixar de ser filho quando pecar no dia a dia. Você não precisa mais de um banho completo. Eu pequei, eu menti, tem que me converter de novo. Não, a expressão não é converter novamente, porque não é isso que vai acontecer. Mas é apenas confessar e falar: Deus, me perdoa. É o lavar os pés. Não perdemos a nossa identidade em Cristo cada vez que pecamos. Já pensou se toda vez que você pecar, você perdesse a salvação? Aí tem que pedir perdão, aí volta a ser salvo. Aí você peca, perde a salvação. Que agonia! Quem ia ser feliz assim? Quem passou a pertencer a Cristo, pertence a Cristo inteiramente, já foi lavado, já tem parte com Ele, e Ele é de Deus, e o inimigo não pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. Precisamos diariamente trazer nossa culpa diante de Deus, receber o perdão que já nos foi garantido lá na cruz. No arrependimento, na conversão, tomamos um banho completo. Mas na caminhada cristã, vamos sempre lavando os nossos pés da poeira deste mundo. É a diferença entre ser filho e sentar à mesa do Pai. Uma vez filho, sempre filho. Isso não muda. Mas sentar à mesa de Deus exige que cheguemos limpos, que confessemos o que carregamos, que não deixemos a sujeira do caminho nos afastar da comunhão com Deus. Aí, no outro detalhe perturbador aqui, além de Pedro, tem outro personagem aqui que é quem? Judas. Jesus lavou também os pés de Judas. Você lavaria? Porque Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Aliás, já tinha combinado até o preço. E Jesus vai dizer assim: nem todos vós estáis limpos. Está aí no versículo de número 11. Por causa do traidor, Jesus fala: nem todos vocês estão limpos. O banho completo, a regeneração, isso não é automático para quem frequenta os cultos, para quem participa da Santa Ceia ou convive com o povo de Deus. Há quem vá à igreja todo domingo. Há quem devolve os seus dízimos e ofertas. Há aqueles que a roupa parece de crente, que a conversa parece de crente, que os pés até estão lavados. Mas o banho completo não foi tomado ainda. É o caso de Judas. Jesus estava lavando os pés de Judas. E o corpo inteiro estava como? Sujo.
Muitas vezes o contato com o Evangelho, o contato com a Bíblia, o contato com a igreja, deixa algumas pessoas mais limpinhas superficialmente. Há quem tem os pés lavados, mas que nunca se entregou para tomar um banho completo. Essa é uma das perguntas mais sérias que o texto nos faz. Qual é a pergunta que eu posso fazer nessa noite como pregador? E pregador gosta de umas perguntas que chamam atenção, né? E a minha pergunta é: você já tomou um banho completo em nome de Jesus? Amém, irmãos? Você já nasceu de novo? Você já é nova criatura? Você é filho e filha de Deus? Você não apenas frequenta a igreja, mas você tem parte com Cristo. Aquela parte que só Ele pode dar e que começa como entrega completa a Ele, não uma religiosidade fria, vazia. Você já se banhou completamente no sangue do Cordeiro? E um terceiro e último movimento aqui no texto é que Jesus termina o gesto, aí, a partir do versículo 12, ele termina de lavar os pés dos discípulos, ele veste novamente a roupa de cima, volta para o seu lugar, e no versículo 12 Jesus pergunta: compreendeis o que vos fiz? Não é uma pergunta retórica. É uma pergunta que exige resposta no nosso coração. Porque entender o que Jesus fez não é apenas compreender o simbolismo da cena, é deixar que ela reoriente algo dentro de nós. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, disse Jesus, e dizeis bem, porque eu sou o Mestre e o Senhor. Jesus não abre mão de ser quem Ele é, percebe? Jesus é Mestre e Senhor. Jesus não abre mão disso. Não há falsa modéstia aqui. Nenhuma dissolução de autoridade em nome do serviço. Você nunca vai encontrar Jesus falando assim: olha, eu estou ajudando vocês porque eu sou pequenininho. Não, Jesus nunca falou isso. Ele é o Senhor, e é o Senhor que lavou os pés dos discípulos. E esses dois fatos são importantes. Ele é o Senhor, e é o Senhor que lavou os pés dos discípulos. E é exatamente por isso que o argumento seguinte tem tanto peso no versículo 14. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A lógica não é: sejam humildes, porque humildade é uma virtude. Não, não é isso que Jesus está falando. A lógica é: vocês sabem quem são em mim. Quem vocês são em mim? Vocês são herdeiros de todas as coisas. Vocês são filhos do Pai. Vocês são caros, foram comprados com alto preço. E é exatamente por saber que você é isso tudo que você pode se sentir liberado para chegar à mesa e servir o seu irmão, sem ressentimento, sem necessidade de reconhecimento. Percebe? Não é lavar os pés uns dos outros porque eu sou humilde, mas é porque a salvação me colocou numa posição tão elevada como filho e filha de Deus, que não há nenhum problema de eu me dobrar e ser bênção na vida do próximo. É exatamente saber que servir assim não traz desonra de jeito nenhum. Queridos irmãos e irmãs, o que nos impede de lavar os pés do próximo é sempre, sabe o quê? Insegurança. Medo de parecer menos. Necessidade de proteger a sua posição. É o oposto da segurança que movia Jesus no versículo 3.
Ele sabia quem ele era, ele veio do Pai e vai voltar para o Pai. Jesus sabe que ele é grande. E é por isso que ele se sente livre para se dobrar e servir os seus discípulos. O que te impede de lavar os pés do seu irmão? Servir no reino, quem sabe visitar o doente, carregar o fardo do irmão, trabalhar no que ninguém vê, cooperar no crescimento de quem está ao nosso lado, emprestar o ombro para o irmão chorar. Nada disso é desonra para quem sabe que é herdeiro de Deus. Servir o próximo não é desonra para quem sabe que é filho de Deus. É a expressão mais natural de quem entendeu o Evangelho. Olha, eu sou filho de Deus. Isso é tão maravilhoso, isso é tão elevado, que poder me dobrar para apoiar o meu irmão e minha irmã é uma grande alegria e eu faço com liberdade. E então, no versículo 17, Jesus diz algo que tem que ficar gravado no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Jesus fala: se sabeis estas coisas, ou melhor, se sabeis estas coisas, felizes sereis, ou bem-aventurados sereis, se as fizerdes. Jesus não disse assim: felizes sereis se vocês compreenderem isso. Não. Não disse: felizes sereis se vocês admirarem essa cena de longe. Não, Jesus também não disse isso. A felicidade, aquela felicidade real, sólida, que não depende de circunstância, está do outro lado da obediência. Está reservada para quem faz, não para quem sabe, não para quem apenas diz que é. Todos nós queremos essa felicidade, não queremos? O texto nos diz onde essa felicidade mora e onde é. Aonde, irmãos, há uma bem-aventurança para os filhos de Deus? A bem-aventurança, a felicidade para os filhos de Deus existe no serviço ao próximo. Não porque eu sou pequenininha, mas porque eu sou filho e filha de Deus. Nossa felicidade existe quando fazemos o que Jesus fez. Aquele que lavou os pés dos discípulos é o mesmo que derramou o próprio sangue pelos discípulos. Você acha que lavar os pés dos discípulos foi muita humilhação? Humilhação foi ser escarnecido na cruz. Humilhação foi ser enterrado no cemitério por 3 dias. Quanto mais entendemos quem é Jesus e por que, sendo tão grande, ele fez o que fez, é menos difícil dobrar o nosso joelho para servir o nosso próximo. Porque ninguém jamais desceu tão baixo por nós quanto o Filho de Deus. Percebe? Jesus não lavou os pés dos discípulos como uma simples lição de humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos porque, sendo tão grande, não viu problema em se dobrar para servir homens pecadores. Talvez você pense: eu sou filho de Deus. Então você pode se dobrar para servir o seu irmão. Eu vou para o novo céu e nova terra. Então você pode oferecer a outra face. Eu vou habitar junto com Jesus para sempre. Então você pode caminhar uma segunda milha e orar para o bem até de quem não gosta de você. Não porque nós somos pequenininhos, não. Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Amém, irmãos? Percebe? A felicidade aqui não tem nada a ver com autoajuda, né? Seja humilde que você vai ser feliz. Humildade tem algo muito mais profundo aqui. É algo que precisa penetrar e ficar gravado como fogo no nosso coração. Que você e eu
façamos como Jesus, por sabermos que somos filhos e filhas de Deus, que imitemos Jesus, servindo o nosso próximo. Vamos orar? Feche seus olhos para nós orarmos. Peço ao Espírito Santo que te dê essa consciência de que você é filha de Deus, de que você é filho de Deus. Peço ao Espírito Santo essa confiança, essa certeza de que você é herdeiro de todas as promessas do Senhor. E diante disso, peço ao Senhor forças para se dobrar e servir ao próximo, para amar mais, respeitar mais, perdoar mais, começando dentro de casa, começando na família.